Queridos amigos e amigas que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz, estamos mais uma vez juntos no nosso programa Refletindo com Emmanuel. Programa esse em que nós nos aproveitamos da coleção Fonte Viva, em que Emmanuel busca diversas passagens do Evangelho para fazer os seus comentários e aprofundá-las um pouco mais. Nós continuamos no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 45, em que o título é Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza família e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva, tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Então, mais uma vez, Emmanuel nos traz ensinamentos importantes e dessa vez nos trazendo a importância da conversa, a importância da forma como nós colocamos os nossos pensamentos para as outras pessoas ou para um grupo, né? E Paulo já alerta em sua carta aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Ou seja, se não for para nós falarmos algo bom ou edificante, né, que nós não falemos nada, E ele diz bem claro: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É uma afirmação para nós evitarmos de deixar sair pela nossa boca pensamentos que não sejam para contribuir com algo. Vamos continuar. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraternal. Então, a forma como nós conversamos, né, os assuntos, se os assuntos trazem algo de bom, se são conversas que ampliam a amizade, que melhoram o relacionamento, que contribuem para o ambiente onde nós trabalhamos ou vivemos, naturalmente ela caracteriza um legítimo amor fraternal, caracteriza relações com legítimo amor fraternal, ou seja, são irmãos conversando. Esse prossegue: as almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. Então, mais uma vez, ele reforça que essas conversas, na medida, ou seja, nesse ou naquele setor da atividade comum,
ou dentro do nosso trabalho, dentro das nossas relações de amizade, nesses locais, basicamente, se essas conversas são afetuosas e sábias, né, como escrínios vivos de Deus. Escrínios são cofres vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. Ou seja, nós, nesse tipo de conversa, nós também fazemos essa troca de valores, né, de valores de Deus, de mensagens positivas, de amor, de caridade, de benevolência. Né? Nós estamos sendo instrumento de Deus, né? E elevando esses valores e trocando esses valores. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza a família e povos. E aí levando, né, que a palavra precede todos os movimentos nobres da vida, a importância da palavra. Se nós formos observar na nossa realidade, tudo que nos chega, todas as notícias nos chegam por meio da palavra. Os nossos chefes conversam pela palavra, eles podem edificar ou não os nossos governantes, né? Que tipo de mensagem nós estamos recebendo dessas pessoas, tá certo? E ela tem a possibilidade, né? Ela, além de estimular a nossa parte divina, ela pode organizar, né? Desdobra a civilização, organiza famílias e povos, ou seja, olha só a capacidade da palavra, a importância da palavra, a importância do verbo, né? Das colocações que nós fazemos. No livro Encontro Marcado, né? Também de Chico Xavier, né? Com o Espírito Emmanuel, no capítulo que fala de caridade e razão, ele encerra esse capítulo com os seguintes dizeres: conversação na essência é permuta de almas. Olha só que interessante, permuta de almas. Através da palavra damos e recebemos. Isso, porém, não se refere a doações e recepções teóricas. Entendendo-nos uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espírito que influirão em nossa conduta e a nossa conduta forma corrente de planos, coisas, encontros e realizações que nos determinarão o destino. Olha só que interessante, mais uma vez Emmanuel, em outro livro de Chico Xavier, nos colocando a importância da palavra. Nós fornecemos determinados recursos, ou seja, nós fornecemos para as outras pessoas e para o grupo, mas como nós também adquirimos determinados recursos do Espírito, dando assim a importância dessas conversações, né? E que influirão em nossa conduta, e nossa conduta forma corrente de planos, coisas, encontros e realizações que determinarão o destino. Então, como essas conversações, elas vão se concatenando, né? Elas vão criando força dentro de um grupo, dentro do trabalho, dentro da família. Então, a palavra edificante, ela ganha força positiva, como também a palavra negativa, ela ganha força negativa, destruindo ambientes, que nós vamos ver mais embaixo. Jesus legou o evangelho ao mundo, conversando, ou seja, Jesus conversava o tempo, quantas vezes na casa de Simão Pedro, Jesus se reunia com os apóstolos ou com a própria família de Simão Pedro para trazer um pouquinho dos seus ensinamentos. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Jesus conversava exemplificando. Tudo que ele falava, ele exemplificava. Ela falava com uma força do exemplo. E esse é um ensinamento muito importante, que nós falemos né? Aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. Porque aí sim a nossa palavra ganha força. Ela ganha força pelo exemplo, e Jesus foi o exemplo, né, do verbo vivido e exemplificado entre nós. E ele continua: e quantos atinge mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Então, quanto mais nós nos elevamos espiritualmente, mais nós buscamos e achamos importante essas palestras que nos esclarecem,
as palestras que nos trazem conhecimentos, né? Seja sobre nossa profissão, seja sobre alguma curiosidade do conhecimento humano, da filosofia, da religião, seja qual for a forma como nós, quanto mais nos elevamos espiritualmente, mais nós buscamos esse tipo de conversação. E aí nós vemos pelo outro lado também no parágrafo seguinte, em que ele fala: pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Então, na medida que nós nos relacionamos com amigos, um amigo, com um grupo de amigos, e na medida que o discurso, ou seja, a nossa conversa com esse grupo, com esse amigo, começa a não combinar mais, Emmanuel nos lança um alerta, que às vezes pode ser o nosso amigo, que está se desviando, ou até mesmo está mudando de opinião, ou né, a vida nos coloca em situações distintas e que de repente os assuntos não combinam. Mas ele faz um alerta mais importante, que é sobre nós. Será que somos nós aqueles que estamos nos desviando? E aí aquele nosso amigo que está avançando, começa a nós nos desconectarmos das conversas? Então, mais um exemplo da importância de nós estarmos vigiando o nosso discurso, vigiando a nossa palavra, não deixando, como diz Paulo, que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, porque isso também afasta o nosso grupo e os nossos amigos. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aquele que desfigura o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas, ou seja, são aqueles que usam a palavra para enganar as pessoas, para difundir o mal, né, para levar grupos de pessoas a realizações, né, da pior espécie, conduzindo, né, massas às vezes a depredações. Normalmente começa pela palavra de alguém que leva o mal, que leva a agressões, aqueles grupos da massa que agride verbalmente. Então tudo isso tem um início, e esse início é a palavra de alguém que a usa de maneira, né, vil, conduzindo também o discurso vil de inúmeras outras pessoas. Né? São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí ela revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. E aí Emmanuel mostra também que aquela pessoa que usa a palavra dela de forma errada, a quem é correto rapidamente identifica que tipo de espírito, que tipo de pessoa está colocando aquela palavra, e imediatamente passa a desconsiderar aquilo que está sendo dito. É importante que nós fujamos das ironias, dos sarcasmos, das maledicências, das injúrias e tantas outras formas de conversas não edificantes, porque isso também nos será cobrado. A forma como nós nos comunicamos com o nosso próximo, que tipo de mensagem nós passamos por meio da nossa palavra. E Emmanuel encerra: conversar é possibilidade sublime, não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, e ele deixa claro, é a concessão do Altíssimo, a nossa palavra, porque pela tua conversação serás conhecido. E aí já Emmanuel não se relata, não está falando daqui, está falando da nossa vida futura, de como nós, como espírito, estamos sendo vistos pelos nossos irmãos espirituais na medida em que nós empregamos bem ou mal a nossa palavra. Né? No capítulo 74 do livro Pão Nosso, que fala exatamente disso, de más palestras, Paulo fala o seguinte: todo o texto é baseado nessa palavra de Paulo. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá certo? E ele complementa:
A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois de conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Olha só que grave isso. Então a palavra também destrói. Então que nós possamos, com essa mensagem de Emmanuel, refletirmos mais em nossos pensamentos, da forma como nós vamos o exteriorizar. Que tipo de conversas nós devemos ter? E nós podemos seguir o exemplo de Sócrates, como o espírito Humberto de Campos nos relata no livro Aulas da Vida, psicografia de Chico Xavier, que Sócrates, quando recebia alguma informação, ele passava por 3 crivos. O crivo da verdade, ou seja, se aquilo que estava sendo dito a ele era verdade, se aquilo que estava sendo dito também para ele te passava pelo crivo da bondade, ou seja, se aquilo trazia alguma coisa boa na mensagem. E o último crivo era o crivo da utilidade. Se aquilo que estava sendo dito para ele seria útil. Se um desses itens da verdade, da bondade e da utilidade não batesse, então Sócrates dizia que aquela mensagem era desnecessária ser repassada. Que nós possamos, como Sócrates, refletir naquilo que nós falamos, refletir naquilo que nós transmitimos a um amigo, ao nosso grupo, porque a palavra tem força e ela pode tanto edificar como destruir o nosso ambiente e a nossa vida. Que Jesus, o divino peregrino da cruz, nos ampare hoje e sempre, que assim seja.